Irmãos, é que Deus venha neste lugar, que Ele toque a sua vida, que Ele visite, que Ele traga respostas para você. Por quê, irmãos? Porque o justo vive pela fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então aqueles que creem precisam se aproximar dEle, com esse espírito que diz: olha, eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele vai fazer, Ele vai intervir, Ele vai prover. Sabe, irmãos, porque essa é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquelas coisas que a gente não vê. Sabe, eu creio que vai ter um milagre financeiro na minha vida, mas eu não estou vendo, mas eu creio. Sabe, eu creio que a minha família, que o meu casamento vai ser restaurado. Não sei como, mas eu creio. Isso é fé. Então, como eu creio, eu profetizo. Eu digo: Pai, eu profetizo que essa mulher vai ser uma mulher cheia do Teu Espírito Santo. Eu profetizo ela uma mulher de oração, cheia da Tua glória. Eu profetizo que toda murmuração que tem saído da boca dela cessa hoje em nome de Jesus. Você vai profetizar sobre o homem também, mulher. Você vai dizer: eu profetizo que esse homem vai ser um homem segundo o Teu coração. Eu profetizo que toda ranzinzice cessa hoje em nome de Jesus. Então você precisa profetizar. Isso é fé, isso é trazer à existência coisas que não existem, mas que pela fé elas passarão a existir. Então, irmão, num culto fé, você precisa da glória, você precisa celebrar a presença de Deus, você precisa levantar, pular, saltar, você precisa fazer alguma coisa para expressar a sua fé. Amém? E eu quero pregar uma mensagem bem prática hoje para você. Sabe por quê, irmãos? Há momentos da nossa vida que a gente precisa ouvir coisas muito práticas, e o Evangelho, ele é prático. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, você lê o livro de João, por exemplo, você fala: uau, esse livro, esse Evangelho, ele é tão atual, que não dá nem para acreditar que ele foi escrito há tanto tempo atrás. Por quê? Porque o objetivo da palavra de Deus é ser prática. É ser prática. Não há dificuldades na palavra de Deus. Então eu quero pregar para você nessa noite. O tema da minha pregação é: a fé prospera na excelência. Repita comigo: a fé prospera na excelência. A fé, ela prospera quando somos excelentes. Nós vemos a ação da nossa fé quando nós juntamos fé e excelência. Ah, pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, algo muito simples. Deus não pode abençoar alguém que não é excelente no que faz. Deus não pode abençoar a minha vida, o meu ministério, se eu sou alguém que não é diligente com as coisas que eu faço, se eu sou alguém que não entrega a Deus algo excelente. Sabe, Jesus veio para nos dar vida, irmãos, e vida em abundância. Mas a abundância que Jesus tem para mim e para você, ela é também financeira, mas ela é muito mais do que isso. É uma vida transbordante no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua vida emocional. Sabe, o que Jesus tem para nós é essa vida abundante. Mas muita gente não tem experimentado dessa vida abundante, dessa vida excelente, dessa vida extraordinária que Deus tem para mim e para você. Sabe, irmãos, se nós não vivemos nesse nível de vida extraordinária, nós fazemos da cruz algo sem valor algum sobre a nossa vida. Você sabia disso? É como se nós desprezássemos a obra da cruz e tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Sabe, Jesus quer que você seja abençoado onde você for. Lá no seu trabalho, Ele quer que você seja abençoado. Ele quer que você seja um profissional reconhecido, uma referência. Se você é um médico, Ele quer que você seja o melhor médico lá do hospital que você trabalha, da clínica que você trabalha, que você faça o seu melhor, sabe? Então não tem como Deus soprar o nosso nome
se nós não somos os melhores, ou se nós pelo menos não tentamos ser os melhores naquilo que fazemos. Tem muita gente chorando, dizendo: olha pastor, mas a minha vida está amarrada, parece que as coisas não acontecem. Sabe, irmãos, e a gente descobre uma realidade: pessoas inconstantes, que não têm constância no que faz, que não têm excelência no que faz, que fazem tudo com desleixo, que fazem tudo de qualquer maneira. Irmãos, entenda uma coisa: se o nosso Deus é um Deus de excelência, e a Bíblia diz que eu e você somos a imagem e semelhança dele, ou seja, se ele é excelente, as pessoas precisam olhar para nós e dizer: ei, ele é excelente, ela é excelente no que faz, ele faz tudo acima da média. Por quê, irmãos? Porque dessa maneira nós expressamos o nosso Criador, na excelência. Sabe, quando você olha, por exemplo, o templo de Salomão, sabe o que você observa? Um Deus excelente em cada detalhe do projeto, em cada coluna, em cada revestimento. Deus deu o projeto a Davi com todas as medidas. Sabe, irmãos, nós percebemos a excelência de Deus em cada detalhe. Deus é excelente, e os seus filhos precisam ser excelentes. Precisamos, irmãos, buscar sermos pessoas melhores do que a maioria. Sabe, tem uma oração na palavra de Deus, que é a oração de Jabes. Ela é muito conhecida, porque quando você lê o texto de Crônicas, onde essa oração está inserida, você vai perceber o seguinte, você vai ver lá: olha, fulano de tal, filho de fulano de tal, aí vai filho do Zé, que é marido da Maria, filho do João, que é marido. Ele começa a descrever uma série de nomes ali, mas ele não relata nenhum feito daqueles homens. São homens que passaram pela história e não escreveram nada na história. Mas aí quando chega em Jabes, Jabes diz assim, aí no meio dessa genealogia, desses números todos, a oração de Jabes se destaca. A oração de Jabes é: Deus, eu peço-te que alargue as minhas tendas. Eu peço que o Senhor me abençoe, eu peço que o Senhor eleve o meu nome. Sabe o que Jabes estava dizendo? No meio daquele povo todo que estava: olha, fulano de tal, filho de fulano de tal, morreu, Sabe o que Jabes estava dizendo? Ele estava dizendo: ei, eu não quero ser como essa maioria é. Deus me abençoe, eu peço que o Senhor me abençoe, alargue as minhas tendas, abençoa a minha vida. Sabe o que Jabes estava dizendo? Eu não vou ser como a maioria. Diga: você não é a maioria. Você já percebeu quando você chegava lá para sua mãe e dizia: ó mãe, todo mundo é assim, todo mundo faz desse jeito? O que a sua mãe dizia? Você não é todo mundo. Sabe, irmãos, quando nós dizemos: olha Deus, todo mundo é assim, sabe o que Ele fala para nós? Você não é todo mundo. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você me honra em tudo que você faz. Você me glorifica no seu trabalho, você me glorifica na igreja, você me glorifica no seu ministério, porque você é excelente como eu sou. Sabe, irmãos, a excelência é uma marca do Senhor, é uma marca de um Deus excelente. Ela precisa estar na vida dos filhos desse Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, o seu trono está nos mais altos céus. Está lá em Salmo 113. Mas Ele se importa com o que acontece na terra. Sabe o que isso quer dizer? Que você não pode viver uma vida qualquer, porque Deus está olhando para a sua vida. Ele se importa com você, Ele olha para você. Ele não está indiferente quando as coisas estão boas, quando as coisas estão excelentes. Não, Ele olha para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, e nós somos embaixadores de Cristo. Onde você chega, chega o reino. Você já percebeu que o crente é mais olhado do que os outros? Não sei se você já percebeu, mas na empresa, quando um crente fala, irmão, ah meu Deus, é um burburinho. Ah, você viu? E é crente. O que é que eles estão dizendo? É crente só lá na igreja, aqui só faz besteira. Quando faz? Por quê, irmãos? Porque nós somos reconhecidos como alguém que deve andar no nível da excelência.
Sabe, as pessoas não esperam nada diferente de mim e de você, do que algo excelente, do que algo acima da média. E é a partir de um posicionamento. Porque, irmãos, a vida com Deus é uma estrada de mão dupla. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Você cumpre aquilo que você tem que fazer e Deus te abençoa. Sabe, irmãos, tem muita gente querendo ser abençoado sem fazer nada. Tem muita gente querendo a promoção tão sonhada, mas ela não tem qualificação para receber. Tem gente querendo ganhar 20 mil reais, mas a qualificação é para 2 mil. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe, irmãos, Deus está pronto para te abençoar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que estar preparado para ser abençoado por Deus. Tem coisas na minha vida e na sua vida que ainda estão retidas, porque nós não estamos preparados. Excelência. Seja excelente no que você faz. Se Deus te deu um trabalho, seja o melhor. Ah, pastor, mas ainda não é o que eu queria. Amém, irmãos. Não despreze os pequenos começos. Tudo começa pequeno, mas quando Deus entra na história, Ele começa a te exaltar, Ele começa a te levantar. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Sabe por quê, irmãos? Só a fé. Se Deus me abençoasse só porque eu creio, Ele não seria justo. Sabe por quê? Como é que Deus vai me abençoar? Vamos usar um exemplo aqui. Eu trabalho na mesma empresa de alguém que é ímpio, que não conhece o Senhor. Mas aquele ímpio, ele se prepara, ele corre atrás, ele levanta cedo, ele estuda, ele busca conhecimento, sabe? E aí a empresa precisa promover eu e ele. Eu creio. Ele nem tem a fé que eu tenho, mas ele está preparado para aquela função. Ah, pastor, mas Deus não pode me dar uma inteligência sobrenatural? Sim, Ele te dá uma inteligência sobrenatural para você correr atrás. Tem gente achando que Deus vai abrir a mente dele e falar: ó, agora você vai ganhar uma capacitação extraordinária de hoje para amanhã. Irmão, você crê que isso pode acontecer? Eu creio, mas não é comum. Amém? Então nós precisamos nos preparar, ser excelente naquilo que fazemos, correr atrás. Sabe, irmãos, a gente é fruto de uma cultura onde a gente aprendeu a entregar sempre o mínimo necessário. Ah, não, eu tenho que entregar um relatório. Puxa, eu estou atrasado. Não, mas deixa eu dar um somebody love aqui e vai ficar aceitável. Vai ficar bom. Sabe, nós somos frutos dessa cultura. Mas a Bíblia nos eleva a outro nível. A Bíblia quer nos tirar dessa cultura minimalista naquilo que faz, naquilo que entrega. Sabe, irmãos, quem entrega o mínimo, vive com o mínimo. Você sabia disso? Quem entrega na média, vive na média. Quem entrega algo extraordinário, vive no nível extraordinário. Porque Deus não pode elevar alguém que entrega o mínimo a viver uma vida extraordinária, porque ele seria injusto. E Deus é justiça. Ele só pode abençoar aqueles que são excelentes no que fazem, aqueles que correm atrás. Como um Deus justo, irmão, que trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha. Como um Deus justo que trabalha pode abençoar alguém que crê, mas é displicente, mas é preguiçoso, não corre atrás, não trabalha, não luta, não busca, não é proativo. Como Deus pode abençoar alguém dessa maneira? Ah, pastor, mas eu creio que Deus pode. Mas não está acontecendo, irmão. Então tem alguma coisa errada. Se eu creio e não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Sabe, tem gente que fala assim: pastor, eu creio que Deus vai abrir uma porta. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas para alguém é novo. Eu estava pregando uma vez numa igreja, e aí eu disse assim:
Cara, Deus não vai abrir uma porta de emprego para você se você não entrega o seu currículo para ninguém, se você não corre atrás, se você não tem, por exemplo, se você não está inscrito num dessas empresas de recrutamento, Deus não vai abrir a porta. Mas eu profetizo que se você nessa semana correr atrás, entregar o seu currículo, falar com pessoas que podem te abençoar, Deus vai abrir uma porta para você. No domingo seguinte, uma moça me procurou, ela falou: pastor, você não acredita o que aconteceu? Na hora que você falou de emprego no domingo passado, e falou que Deus não vai abrir uma porta para alguém que não entrega um currículo, para alguém que não está cadastrado numa empresa de recrutamento, porque Deus não é injusto para arrumar um trabalho a alguém que não procura. Essa semana eu entreguei o currículo, pastor, você não sabe o que aconteceu. Abriu uma porta de emprego. Irmãos, Deus está pronto para te abençoar, para te prosperar, mas você precisa fazer a sua parte. Sabe, tem coisas que são tão naturais, são tão óbvias, mas a gente deixa de fazer. Sabe, a fé prospera na excelência, quando nós fazemos com excelência, quando nós buscamos ser melhores. É aí que Deus pode nos abençoar, porque uma vida próspera, irmão, está diretamente ligado à maneira como eu decido viver a minha vida. Sabe, vida responsável. A gente tem que ser responsável pela nossa própria vida. Deus nos chamou para isso. Deus não isenta a gente das nossas próprias responsabilidades. Então a sua vida vai ser próspera e abençoada à medida que você decide se posicionar. E quando eu olho, irmãos, para a palavra de Deus, eu percebo um homem chamado Daniel, um menino que chegou na Babilônia, escravo, um menino que chegou ali debaixo de uma circunstância totalmente hostil, um lugar que ele não conhecia, um lugar cheio de deuses, um lugar cheio de coisas que não agradavam a Deus, um lugar entregue a demônios. E ele chega ali, jovem, um menino, e o rei Nabucodonosor manda chamar Daniel, leva ele para o palácio, e ele passa 3 anos aprendendo a língua, a cultura da Babilônia, e Deus começa a abençoar a vida desse menino, e Deus começa a prover na vida de Daniel. Mas a primeira coisa que a gente vê na vida de Daniel é um posicionamento firme, de alguém que não negociava princípios e valores. Para Daniel, o que vale é a fé que ele tinha, é o que ele cria, e acabou. Então o rei diz: olha, chama Daniel e seus amigos e separa uma porção da minha mesa para eles comerem todos os dias. Irmãos, o convite era maravilhoso. Quem não queria comer da comida do rei? Mas sabe o que Daniel fez? Ele disse: eu não vou me contaminar com essa comida que é consagrada a demônios. E sabe o que ele faz? Ele abre um jejum. Ele chama o chefe da guarda e fala: ó, me dá, eu quero jejuar, me dá verdura, legumes. E ele encontra graça naquele homem. Por quê, irmãos? Porque quando nós nos posicionamos, Deus dá o livramento. Então aquele homem diz: tá bom, Daniel, mas e se o rei encontrar vocês mais magros do que os outros, mais fracos do que os outros? Ele disse: não, pode confiar. E o homem confia em Daniel. Irmãos, é impossível. Isso é graça de Deus, fruto do posicionamento de Daniel. E aí Daniel, ele prospera naquele ambiente, e ele chega à posição de governador. Ele vai galgando posições, ele vai sendo prefeito, ele vai cuidando, chefe dos magos, e Deus vai abençoando. E Daniel, um homem de posicionamento firme, e em cada posicionamento de Daniel, ele via a mão de Deus provendo livramento, cuidado. A bênção de Deus estava sobre ele. Por quê? Porque ele era um homem de posicionamento firme. E quando chega lá no capítulo 6 de Daniel, há um princípio poderoso que nós vemos na vida daquele homem. Daniel capítulo 6, e é esse princípio que eu quero compartilhar com você, porque esse princípio vai te levar a viver uma vida abençoada. Daniel 6, de 1 ao 3, diz assim: Dário achou por bem,
nomear 120 sátrapas para governarem o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Sabe, em uma outra versão diz que Daniel, no versículo 3, diz: Daniel destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, porque ele tinha um espírito excelente. Sabe, Daniel, ele não era igual a todos aqueles homens. Daniel era alguém fora do comum, fora da média, fora do normal. Sabe, Daniel, ele chegou onde chegou, irmãos, não foi à toa não. Não foi só crendo em Deus, porque Daniel tinha uma fé extraordinária, é fato. Daniel não negociou princípio, não negociou valores. Quando ele foi ameaçado de ser jogado na cova dos leões, sabe o que ele fez? Tudo que ele fazia: subiu, foi orar 3 vezes ao dia ao seu Deus. Ou seja, Daniel, ele não negociava a sua fé e os seus princípios. E aqui diz que Daniel era um homem que se destacava por sua excelência. Por isso o rei olha para ele e diz: não, eu preciso fazer alguma coisa por esse menino, eu preciso abençoar ele, porque ele é excelente, ele se destaca, ele é bom no que faz, ele honra o seu Deus. Daniel destoava, irmãos. Sabe, vamos trazer para uma vida prática. Fazer as coisas como todo mundo faz é fácil, irmãos. Fazer aquilo que todo mundo faz, aquilo que a maioria faz, qualquer pessoa faz. Mas Daniel, ele era aquele homem, sabe, aquele homem que, olha, hoje tem que entregar um relatório, cada setor aqui tem que entregar o seu. Irmãos, todo mundo chegava e está lá o relatório, né, irmão? Relatório 1, legal. Relatório 2, setor de X, setor Y, legal. Agora é o relatório do Daniel, supervisor do império. Não. Esse é o relatório do Daniel. Meu Deus, o relatório dele é muito acima dos outros. Ele fez algo muito melhor do que todo mundo fez. Sabe, irmãos, Daniel era aquele cara, era aquele funcionário, era aquele empregado que cuidava das coisas da sua empresa, do império. Ele não permitia que roubassem o rei, mas ele era aquele cara que era excelente em tudo o que fazia. Ou seja, quando o relatório dele chegava, saltava aos olhos do rei. Como é que é o seu relatório, irmão? Como é que são os nossos relatórios? A gente busca a excelência. Sabe, Daniel entregava mais do que era pedido. Ele não entregava o básico, ele não entregava na média, ele entregava algo extraordinário. Por isso, quando o rei olha para aquele homem, ele diz: não, eu preciso abençoar esse Daniel, eu preciso tirar ele desse cargo, eu preciso elevar o nome dele no reino, ele precisa ser conhecido aqui no império como um homem excelente. Irmão, seja excelente no que você faz. E eu quero ver se a sua vida não vai mudar. Eu quero ver se as coisas não vão acontecer. Eu quero declarar sobre a sua vida: abra mão de todo o desleixo da sua vida, em todas as áreas da sua vida, e comece a ser excelente em tudo que você faz. E você vai experimentar a mão de Deus agindo em seu favor. Você vai ver as coisas mudarem na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu trabalho, na sua empresa. Sabe por quê, irmãos? Deus tem prazer em abençoar aqueles que são excelentes. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus. Aleluia! Sabe, irmãos, excelência não é perfeição.
Eu já ouvi muita desculpa. Até 5 anos atrás eu era do mercado corporativo. Eu gerenciei uma fábrica no meu último ano de trabalho secular. E eu ouvia tantas desculpas. Ah, mas não tem a estrutura necessária. Ah, mas não tem o insumo, não tem aquilo que precisa. Então não dá para fazer nada muito bom. Irmãos, mas excelência não tem a ver com o ter ou não ter. Tem a ver com você fazer o melhor com o que você tem. Sabe, reclamar da estrutura que não tem. Ah, o ministério não tem isso. Ah, o ministério não tem aquilo. A empresa não... Irmãos, isso aí é desculpa. É justificativa de quem não quer fazer com excelência. Excelência é dar o seu melhor. Cara, eu não tenho estrutura, mas cara, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou entregar tudo que eu puder. Eu vou ajudar, eu vou ser criativo, eu vou pensar. Sabe, irmãos, isso é excelência. O perfeccionismo é patológico, é uma doença. Sabe, pessoas perfeccionistas, elas sofrem. É um problema que precisa ser tratado, porque é uma patologia reconhecida hoje. Então, qual é o problema do excelente, do perfeccionista? Nunca está bom. Por mais que você faça, sempre vai estar ruim. Por melhor que você entregue, sempre vai estar faltando alguma coisa. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Mas Ele espera que você seja excelente. Sabe, se você é um ministro de louvor, seja o melhor ministro de louvor. Se prepare. Se você quer tocar no louvor da igreja, seja o melhor baterista, seja o melhor solo, seja o melhor guitarrista. Sabe, irmãos, faça com excelência. Seja o melhor. Sabe, se você quer que a sua esposa mude, seja o melhor marido para ela. Seja um homem de Deus, seja uma bênção na sua casa, seja um homem manso, seja humilde, ame a sua família, cuide dos seus filhos, se sacrifique por eles, sabe, irmãos, seja excelente no trato com a sua família. Porque tem coisas da minha e na sua vida que a gente está esperando mudar, irmão, mas a gente só espera do outro. A gente acha que é o outro que tem que mudar, mas na verdade a mudança do todo depende da minha mudança muitas vezes. Mas a gente espera o outro. Ah não, se fizer eu mudo, se fizer eu faço, se melhorar comigo eu melhoro com ela. Sabe, irmãos, Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer a diferença. Ah, não está fazendo, eu vou fazer a minha parte. E eu creio que Deus vai abençoar, vai tocar o coração do outro, vai mudar a mentalidade, e a glória de Deus vai invadir a minha casa. Sabe, irmãos, isso é exercer a fé e a sua excelência em tudo que você faz. Seja uma mulher excelente. Seja um homem excelente. Sabe, irmão, toma aquele banho, passa aquele perfume, troca, né? Compra uma nova. Quem está entendendo aí? Mulher a mesma coisa. Corta o cabelo, faz umas luzes, faz alguma coisa, chega loira. Se era morena, chega loira. Sabe, irmãos, a gente precisa ser excelente. Há uma mentalidade em muitos casamentos que diz assim: ah, agora eu já casei, pastor. Já casei, está tudo certo. Mas o que está por trás dessa mentalidade é: agora ele tem que me aguentar. Descabelado, barrigudo, do jeito que eu estou, ele tem que me aguentar e ela tem que me aguentar. Não, irmãos. Seja excelente. A pessoa que Deus te deu é uma bênção. A pessoa que Deus te deu é a pessoa que você mais tem que tratar bem. É a pessoa que mais você tem que honrar, porque é Ele que vai viver com você o resto da sua vida. Sabe, irmãos, e honra gera honra. Excelência gera excelência. Sabe, quando eu sou bem tratado pela minha esposa, quando eu sou bem tratado pelo meu filho, irmão, eu não consigo devolver em outra medida. Eu só consigo tratar bem. E quando eu trato mal, sendo tratado bem, irmão, o Espírito Santo me mói. Me mói.
Então faça a sua parte. Não espere o outro fazer para você fazer. Seja excelente. Decida mudar. Sabe, Deus quer nos abençoar, irmãos, mas Ele espera que a gente faça a nossa parte, que a gente se dedique, que a gente seja diligente em tudo que faz. Não tem como Deus nos abençoar se a gente sair desse lugar de apatia, sabe, de mornidão, de espera. Não, estou esperando Deus fazer, pastor, estou descansando em Deus. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem muita gente descansando em Deus da maneira errada. O que é descansar em Deus? Vou te explicar. Descansar em Deus é você olhar para uma área da sua vida, para algo que você está olhando e falando: Deus, eu preciso de um milagre. E é você dizer: Deus, eu vou parar de tentar resolver na força do meu braço, eu vou parar de tentar do meu jeito, eu vou parar de usar as minhas estratégias. Agora sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou consagrar um jejum ao Senhor, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou te buscar, porque eu creio que nada eu posso fazer, mas o Senhor pode mudar o rumo da minha vida, pode mudar a minha história. Isso é descansar em Deus. Mas tem gente descansando, sabe como? Ele parou de fazer a parte dele, não ora mais, não lê a Bíblia, não se relaciona com Deus, ele está esperando. Irmão, eu vim aqui te dar uma notícia. Se você é essa pessoa, lamento, você vai continuar esperando. Porque descansar em Deus, irmãos, é se posicionar em oração nas regiões celestiais, é clamar, é orar, é batalhar, é interceder, é lutar nas regiões celestiais, é parar de usar a sua força e usar a força do Senhor a seu favor. Está na hora de você colocar Deus na sua briga, está na hora de você colocar Deus na sua história. Se posiciona hoje, saia dessa letargia. Olha o que diz Provérbios 6, do 6 a 11. Eu amo a Bíblia, irmão, porque a Bíblia, ela é irmão, é tanta pancada que a gente leva da palavra de Deus, e essa aqui para mim é uma pancada. Olha só como Salomão usa um momento da natureza para trazer ensinamento para nós. Provérbios 6, de 6 a 11, diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, olha só que interessante. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junto ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Sabe o que Salomão está dizendo? Ei, até quando você vai ficar do jeito que você está? Até quando você vai ficar esperando chuva dos céus? Até quando você vai ficar esperando nessa apatia, sem um posicionamento firme? Até quando? E sabe o que eu acho incrível? Ele diz: olha, a formiga não tem chefe, não tem supervisor, não tem governador. Irmãos, quanta gente só produz quando o chefe está perto? Quanta gente só trabalha quando o chefe está do lado? Quanta gente, irmãos, só trabalha, só produz quando o seu chefe, quando o seu supervisor, quando o seu coordenador está do lado? O que Salomão está dizendo é: você não trabalha para o seu chefe, você trabalha para o Senhor. Quando você faz excelente, você glorifica o nome dEle. Quando você faz o seu melhor, é Ele quem é glorificado na sua vida. Aleluia! É lá que as pessoas vão olhar para você e dizer: ei, há um Deus sobre a vida desse homem, porque ele não é igual a todo mundo. Aleluia! Sabe, irmãos, não dá. Precisamos nos posicionar, precisamos ser excelentes daquilo que fazemos. Sabe, se você está ali na recepção, seja excelente. Receba as pessoas com um sorriso no rosto,
dê um abraço. Se você é da consolidação, quando você ligar para a pessoa, seja excelente no seu bate-papo, na sua conversa, demonstre empatia. Se você, sei lá, se você é um líder de GC, irmãos, se prepara, leia o estudo, se prepara antes, ora, diga: Senhor, o que o Senhor quer falar nessa noite? Usa a minha vida como um vaso nas tuas mãos, eu estou aqui pronto para ser usado pelo Senhor. Sabe, irmão, tem líder de GC que pega o estudo na última hora. Eu já fui em GC, irmão, que nem o líder sabia o que ele estava ministrando. Por quê? Desleixo, falta de excelência. Irmão, você sabe qual é o GC que mais multiplica numa igreja? O mais excelente. Sabe por quê? Quando Deus olha a excelência, Ele fala: não, aqui eu posso derramar, aqui eu posso multiplicar, aqui eu posso abençoar, porque aqui vai me honrar, aqui vai me glorificar. Agora quando Ele olha e fala: ei, o líder desleixado. Teve gente que já me procurou, irmão, falou: pastor, eu estou indo num GC lá, mas eu não quero ir mais não. Falei: por quê, irmão? Desviou? Ele falou: não, pastor, é porque eu percebo que o líder lá é um pouco desleixado. Parece que ele abriu o estudo na hora da reunião. Então eu vejo que tem coisa que ele fala que não tem nem muito sentido com o contexto da palavra. O que é isso, irmão? Desleixo. Mas tem GC na nossa igreja, tem muitos, graças a Deus, que os líderes são excelentes, irmãos, e são ovelhas chegando, multiplicação, e Deus mandando mais, e multiplicação de novo, e Deus mandando mais, e Deus te chamou para ser esse líder, para ser essa pessoa, porque o que Ele quer fazer na sua vida é infinitamente maior do que aquilo que você tem pensado, sonhado, imaginado, segundo o seu poder, que atua em você. Aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Sabe, irmãos, Daniel era um homem extraordinário, um homem de fé, mas Deus só pôde abençoar ele porque ele era excelente, porque ele tinha um espírito excelente. Sabe, Daniel era aquele tipo de pessoa que quando pega algo para fazer, cara, ele faz o seu melhor. Ele não faz de qualquer jeito: vamos fazer aí só para passar. Não, irmãos, esse era Daniel. Por isso Deus pôde abençoá-lo. Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus, ele é regido por leis espirituais. Então, quando Deus estabelece uma lei espiritual, Ele não pode quebrar a sua lei, Ele não pode ir contra aquilo que Ele estabeleceu. Então quando a Bíblia diz que o generoso prosperará, isso é uma lei. Então quando Deus encontra um homem generoso, um coração liberal, alguém que tem prazer em abençoar, em entregar uma oferta, em entregar o seu dízimo, sabe qual é a única expressão de Deus? Generosidade. Porque é uma lei espiritual. Sabe, outra lei espiritual, aquele que ajuda os pobres, empresta para Deus. Quem já ouviu esse versículo? É uma lei espiritual. O que Deus está falando? Quando você entrega uma esmola a alguém, quando você abençoa alguém que está lá na rua: pastor, mas eu não faço porque eu não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. Amém, irmão, isso aí não é problema seu. Amém? Deus diz: quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém que necessita, você está emprestando a mim. Isso quer dizer que enquanto você abençoa quem precisa, você junta saldos com o Senhor. Deus vai olhar para você e vai falar: ei, eu vi quando você abençoou aquela vida, eu vi quando você liberou uma oferta sobre aquele que precisava, e nada vai faltar na sua vida. Eu vou prover, eu vou te abençoar, e eu vou fazer infinitamente mais, porque enquanto você estava abençoando aquela vida que precisava, você estava emprestando a mim. E a Bíblia diz que Deus não deve nada para ninguém, irmão. Ele paga, Ele abençoa.
Olha o que diz Gálatas 6:7, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também colherá. É a lei da semeadura, irmão. Ninguém planta jiló e colhe abacaxi. Alguém já viu? Olha, eu plantei uma roça de jiló, mas quando deu o fruto, saiu abacaxi. Não existe. Então quem semeia generosidade, colhe generosidade. Quem semeia bondade, colhe bondade. Quem semeia excelência, recebe dos céus excelência. É uma lei. Eu estou fazendo tudo com tanta excelência, mas Deus não está me abençoando. Irmão, tem alguma coisa errada. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque Deus é Deus que abençoa. As sementes que nós liberamos no reino, elas voltam para nós, porque Deus não mente, Deus não volta atrás na sua palavra, Deus não transgride as suas próprias leis. Não tem como, irmão, fazer as coisas com desleixo e colher abundância. Não tem como entregar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, receber as pessoas de qualquer jeito, fazer uma ligação de qualquer jeito, subir para louvar a Deus de qualquer jeito, subir para pregar de qualquer jeito. Não tem como. Sabe por que nós estamos experimentando um avivamento em Alphaville? Porque há uma cultura de excelência sendo implantada nesse lugar. Em cada detalhe aqui há excelência, há um olhar de excelência que olha e diz: ei, dá para ser melhor, dá para fazer melhor, vamos fazer o melhor. Irmãos, aquilo que não está bom para mim, não pode estar bom para o Senhor. Se não está bom para mim, irmãos, para Deus também não deve estar bom. Sabe, talvez nós estamos pedindo uma promoção, mas a partir de hoje você vai olhar e falar: eu não estou merecendo. Talvez você esteja pedindo algo para o Senhor, que você vai olhar para a sua vida hoje e vai falar: pastor, Deus falou comigo nessa noite, eu preciso mudar. Eu preciso ser mais intencional, eu preciso ser mais excelente no que eu faço, eu preciso dar o meu melhor, sabe, eu preciso sair dessa zona de conforto. Sabe, irmãos, o Espírito Santo quer mudar a nossa mentalidade nessa noite. Ele quer tirar de nós aquela velha mentalidade. Sabe, tem coisas que nós reproduzimos porque aprendemos com os nossos pais. Tem coisa que eu olho para mim até hoje, irmão, e às vezes eu me vejo fazendo coisa e eu falo: meu Deus, isso aí é raiz do meu pai. Irmão, nem tudo que você aprendeu com os seus pais deve fazer parte da sua nova jornada de fé. Tem muita coisa que você aprendeu com os seus pais que você precisa abrir mão nessa noite e dizer: Deus, renova a minha mentalidade, para que eu possa experimentar e comprovar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Sabe, irmãos, enquanto nós estivermos vivendo numa velha mentalidade, Deus não pode fazer coisas novas, porque a Bíblia diz: Deus não põe vinho novo em odres velhas. Irmãos, o odre velho, se ele receber vinho novo, quando o suco da uva expande, que ele fermenta, o odre explode e tudo se perde. O que Jesus estava dizendo para aqueles religiosos é: olha, vocês não podem receber nada novo, porque a estrutura, a mentalidade de vocês é velha. Sabe, vocês aprenderam errado, estão fazendo errado e se negam a aprender o certo. Sabe, Jesus está dizendo para alguns de nós hoje: para de se negar a aprender o certo. Para de dizer: não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus é um Deus que faz nova todas as coisas, não é algumas coisas. Não, Deus muda o nosso jeito de falar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se posicionar. Deus é um Deus que muda a gente por completo. Deus não quer te melhorar, irmãos, Ele quer te mudar por completo. Deus não é Tilenol, irmão. Tilenol só mata a febre, mas o problema continua. Deus não é Tilenol. Deus não quer melhorar, Deus não quer te aliviar, não. Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer te transformar num odre novo nessa noite.
Colossenses 3, 23 ao 25. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe por que a gente não é excelente? Porque a gente não gosta do chefe, aí a gente faz de qualquer jeito. Sabe por que a gente não é excelente? Porque a gente não gosta do líder, e aí a gente faz de qualquer jeito. Sabe por que a gente não é excelente? Porque a gente não gosta do outro e a gente não quer facilitar a vida do outro. Sabe por que a gente não faz excelente? Porque o outro depende do meu relatório para fazer o dele, e eu não gosto dele, então eu vou facilitar a vida dele. Não, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Sabe qual era a mentalidade de Daniel? Não, eu não estou protegendo o rei, eu estou fazendo para o meu Senhor. Não, eu não estou fazendo o melhor relatório porque eu quero aparecer. Não, eu quero glorificar o meu Senhor. Então a mentalidade de Daniel é: eu faço para Deus e não para homens. Irmão, você não faz para homens. Sabe, por muito tempo a gente separou secular de vida com Deus. Não, lá é o meu trabalho, é o secular. Irmãos, que papo é esse? Quer dizer que lá você não é crente? Quer dizer que lá vale tudo? Quer dizer que lá você pode pecar, você pode mentir, você pode enganar, você pode ficar na internet no horário de trabalho? Quer dizer que lá você pode ser menos excelente do que você é na igreja? Não, irmão, não existe isso não. Lá você continua sendo um crente, lá você continua sendo um filho de Deus, lá você continua sendo olhado por todos. Então não faça nada diferente do que você faz para o Senhor. Sabe, tem gente que no trabalho ele trata todo mundo de qualquer jeito, porque lá é secular, pastor, lá é profissional. Não, irmãos, as pessoas precisam ver Jesus na maneira que você trata elas, na maneira que você responde elas, nas suas reações, no seu trabalho, na maneira como você lida no seu dia a dia. As pessoas precisam olhar para você e falar: cara, esse cara é diferente, ele é um homem de Deus, ele é cheio da glória de Deus. Cara, onde é que você vai? Que igreja é a sua? Eu quero ir lá, eu quero conhecer esse Deus, eu quero ser cheio dessa graça que está sobre a sua vida. Irmãos, pastor Márcio Valadão diz algo que eu acho extraordinário. Ele diz: a sua vida tem que ser a sua pregação. Quando você é excelente no seu trabalho, as pessoas vão olhar para dizer, vão dizer: cara, o que você faz? Fala: não, cara, eu sirvo ao Senhor, eu sou um cristão, e a única coisa que eu faço é tentar expressar Jesus em tudo que eu faço. Sabe, eu trabalhei na última empresa que eu estive, tem uma família que inclusive está na nossa igreja, servem aqui no Kids, e essa família veio para Jesus simplesmente por olharem a minha vida dentro da empresa. Aquela família inteira veio para Jesus simplesmente por olharem a maneira que eu trabalhava, a maneira que eu tratava as pessoas, a maneira que no momento do estresse eu reagia. Sabe, um dia ela chegou e falou para mim: eu não te conheço muito bem, mas tem alguma coisa diferente na sua vida. Eu falei: é Jesus, é Jesus. Aí eu me lembro que na igreja de onde eu vim, tinha um projeto chamado Edificando a Minha Casa. Eram 7 semanas de oração que a gente ia na casa de alguém, e eu falei desse projeto para ela, e ela falou: pastor, eu quero que você vá na minha casa, mas tem que ser o quanto antes, urgente. Eu preciso conhecer esse Deus, a minha família precisa conhecer, a minha filha está com síndrome de pânico, ela precisa conhecer esse Deus. Irmãos, toda a família foi alcançada. Hoje eles servem aqui no Kids. A filha que tinha síndrome de pânico foi curada, foi liberta, foi transformada. Toda uma família foi transformada. Irmãos, eu não disse uma palavra, a minha vida era a minha pregação naquele lugar. Aleluia. A excelência com que eu fazia as coisas, com que eu tratava as pessoas, foi o que tocou o coração daquela mulher. Sabe, eu oro para que você seja
uma expressão de Cristo nessa terra. Sabe, irmãos, Jesus não vai descer para abraçar ninguém. Você é o abraço de Jesus, você é a voz de Jesus, você é a resposta para essa geração, você é a resposta para aquele amigo do trabalho que está passando por uma crise. Não é Jesus quem vai falar com ele, você vai ser o canal onde Jesus vai te usar para salvar vidas, para alcançar famílias, para que pessoas se convertam. Sabe por quê? Porque você expressa Jesus com a sua vida. Tem uma frase que diz: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. O que quer dizer? A mesma coisa que o pastor Márcio já nos disse: a sua vida é a sua maior pregação. Quem aqui já foi surpreendido por uma pergunta? Ei, você é crente? Quem já foi surpreendido por essa pergunta? Glória a Deus. Irmão, se você ainda não foi surpreendido por essa pergunta, alguma coisa errada ainda está acontecendo na sua vida. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Malaquias que as pessoas olhariam para nós e elas veriam a diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Sabe, há uma glória sobre a sua vida, há uma glória sobre a sua casa, há uma glória sobre a sua família, que não há como as pessoas nos confundirem com os outros, não. Elas têm que olhar para mim e para você e dizer: ei, ali há um homem de Deus, há um homem excelente, há um homem cheio da glória. Sabe, irmão, se não está acontecendo isso, a gente precisa rever a nossa trajetória. A gente precisa rever, a gente precisa refletir, a gente precisa rememorar coisas que nós perdemos na nossa vida. Ah, pastor, eu já fui tão excelente, eu já fui tão zeloso, mas eu sofri tanta perseguição onde eu estava, que eu desanimei e eu comecei a fazer tudo de qualquer jeito. Ah, pastor, mas eu já fui tão excelente na empresa, mas não aconteceu e eu desanimei. Irmãos, talvez não aconteceu porque você estava fazendo para agradar o homem. A sua mentalidade não era agradar a Deus. Sabe, irmãos, faça tudo como se fosse para o Senhor. Daniel tinha essa mentalidade. Daniel tinha essa visão de Deus. Daniel era um homem que por várias vezes, você sabia que o rei Nabucodonosor chamou Daniel e disse: Daniel, eu vou emitir um decreto desse seu Deus, e em toda a província todo mundo vai ter que se dobrar diante do seu Deus. Sabe, irmãos, há um Deus sobre a sua vida, que Ele é reconhecido, que Ele é conhecido através de você. Sabe, você carrega a presença de Deus. Jesus, quando Ele vai para a glória, Ele diz assim: Pai, a mesma glória que o Senhor me deste, eu também dei a eles. Eu também dei a eles. Irmão, se você não está desfrutando dessa glória, você precisa refletir nessa noite, porque há uma glória de Deus. Jesus disse: olha, a glória do meu Pai, a glória que o Pai me deu está sobre a igreja, está sobre os crentes, está sobre os filhos de Deus, e é por isso que nós somos diferentes. Sabe, irmãos, a única coisa que nos faz diferente é a presença de Deus, é o Espírito nas nossas vidas. Fica de pé no seu lugar. É o Espírito Santo fluindo, movendo em mim e em você. Essa é a única diferença entre nós e os ímpios, entre nós e os injustos, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. É a presença, é a glória, é a consciência de que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Deus nos chamou para esse lugar de excelência. A fé prospera na excelência. Sabe, quando você juntar a sua fé com o seu posicionamento, com a sua excelência em tudo que você fizer, você vai ver a mão de Deus fazendo você romper em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida você vai ver Deus tocando, Deus transformando, Deus provendo, Deus movendo. Sabe por quê, irmãos? Não há como Deus abençoar alguém que não faz a sua parte. Os filhos de Deus precisam fazer a sua parte, porque nós representamos um reino,
Nós representamos um Deus. Mas a vida de Daniel nos mostra que alguém que é excelente em tudo que faz, Deus abençoa o trabalho das suas mãos, Deus sopra o seu nome, Deus protege, Deus guarda. Nós olhamos para a trajetória de Daniel e vemos Daniel, do capítulo 1 até o final do livro de Daniel, em cada desafio, em cada etapa, em cada situação, em cada circunstância, nós vemos Daniel se posicionando, sendo excelente em tudo, mas nós vemos Daniel crescendo, amadurecendo, sendo abençoado, seu nome sendo soprado. E ele chegou a ser um dos homens mais importantes da Babilônia. E eu quero orar com você nessa noite, para que você volte a esse lugar, para que Deus te dê consciência de que a fé prospera na excelência daquilo que fazemos. Deus é justo, é Ele quem te justifica, é Ele quem te abençoa. Passe a fazer tudo como se fosse para Ele. Passe a fazer tudo como se fosse para Ele, não para homens, mas para o Senhor. Pai, nós te glorificamos nessa noite por essa palavra.